Ele sempre soube que a vida no campo reservava surpresas, mas nunca imaginou que uma manhã de outubro mudaria tudo para sempre. O fazendeiro João Silva, de 42 anos, vivia sozinho há quase uma década em sua propriedade de 300 hectares no interior de Minas Gerais. A rotina era simples: acordar antes do sol nascer, cuidar do gado, verificar as plantações de milho e soja e voltar para casa quando as estrelas já pontilhavam o céu escuro. Naquela manhã específica, o ar estava mais fresco que o normal, carregado com o cheiro de terra úmida da chuva da noite anterior. João dirigia sua caminhonete Ford pela estrada de terra que cortava sua propriedade, indo verificar o pasto mais distante onde ficavam as vacas prenhas. O motor ronronava suavemente enquanto ele observava a paisagem familiar, os morros cobertos de capim, as cercas de arame que ele mesmo havia construído, as árvores centenárias que testemunharam gerações de sua família trabalhando aquela terra. Foi então que viu algo que não deveria estar ali. Uma mancha escura na beira da estrada, próxima ao córrego que separava sua propriedade da fazenda vizinha. No início, pensou que fosse um animal ferido, talvez um bezerro que havia se perdido do rebanho. Mas conforme se aproximava, o coração dele começou a bater mais forte. Não era um animal, era uma pessoa. João pisou no freio bruscamente, fazendo a caminhonete derrapar na terra molhada. Saltou do veículo antes mesmo de desligar o motor, seus pés afundando na lama enquanto corria em direção à figura imóvel. Era uma jovem, aparentando não mais que 18 anos, vestindo um vestido floral rasgado e sujo de terra e sangue. Seus cabelos castanhos estavam emaranhados, grudados no rosto pálido que mostrava sinais evidentes de violência. O fazendeiro ajoelhou-se ao lado dela, suas mãos trêmulas, verificando se ainda havia pulso. Estava viva, mas mal respirando. Hematomas roxos cobriam seus braços e rosto, e havia cortes que ainda sangravam levemente. João sentiu uma mistura de raiva e compaixão subindo pelo peito como uma onda quente. Quem poderia ter feito aquilo com uma criatura tão frágil? Sem hesitar, ele a ergueu nos braços com todo o cuidado possível. A jovem era leve como uma boneca de porcelana quebrada, e João podia sentir os ossos dela através da pele machucada. Ela murmurou algo incompreensível, os olhos se abrindo por um breve momento, revelando íris verdes como folhas novas, antes de desmaiar novamente. O caminho de volta à casa principal nunca pareceu tão longo. João dirigia devagar, uma das mãos no volante e a outra apoiando a cabeça da jovem que descansava no banco do passageiro. Ele falava baixinho, palavras de conforto que aprendeu com sua mãe quando era criança, mesmo sabendo que ela provavelmente não podia ouvi-lo. O cheiro de sangue misturado com o perfume suave de flores silvestres que emanava dos cabelos dela criava um contraste perturbador que ele nunca esqueceria. A casa de João era simples, mas acolhedora, construída pelo seu avô nos anos 50. Paredes de tijolo pintadas de branco, varanda ampla com cadeiras de balanço onde ele costumava tomar café nas manhãs frias, e um jardim que sua falecida esposa havia plantado e que ele mantinha vivo por pura teimosia. Era para lá que ele levou a jovem, para o quarto de hóspedes que não recebia visitas há anos. Ele a deitou cuidadosamente na cama, cobrindo-a com um cobertor de crochê que sua sogra havia feito. Depois, correu para buscar o kit de primeiros socorros e uma bacia com água morna. Suas mãos, acostumadas ao trabalho pesado da fazenda, tremiam enquanto limpava delicadamente os ferimentos dela. Cada corte, cada hematoma, contava uma história de violência que fazia o estômago dele revirar. A jovem acordou algumas horas depois, os olhos verdes se abrindo lentamente e focalizando no rosto barbudo e preocupado de João. Ela tentou se levantar rapidamente, mas a dor a fez gemer e voltar a se deitar.
João levantou as mãos em um gesto de paz, sua voz saindo mais rouca que o normal devido à emoção. Calma, menina. Você está segura agora. Ninguém vai te machucar aqui. Ela o observou por longos segundos, como se tentasse decifrar se podia confiar nele. Havia algo nos olhos dela que ia além do medo físico. Era o olhar de quem havia perdido a fé na humanidade. João reconhecia aquele olhar porque já o havia visto no espelho durante os meses mais escuros após a morte de sua esposa. Como você se chama? Ele perguntou suavemente, sentando-se na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Maria, ela sussurrou, a voz fraca como o vento passando pelas folhas secas. Maria Santos. João assentiu, gravando o nome na memória. Bem, Maria, meu nome é João Silva. Esta é minha casa, minha fazenda. Você está machucada, mas vai ficar boa. Posso ligar para alguém? Sua família? A polícia? O terror que passou pelos olhos dela foi instantâneo e visceral. Ela balançou a cabeça vigorosamente, tentando se levantar novamente apesar da dor. Não! Por favor, não chame ninguém! Eles vão me encontrar! A urgência em sua voz fez João entender que havia muito mais naquela história do que ele imaginava. Ele se inclinou para a frente, suas mãos grandes e calejadas se estendendo lentamente até tocar as dela, que tremiam como folhas no vento. Está bem, está bem. Não vou chamar ninguém se você não quiser, mas preciso saber quem fez isso com você. Maria fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas machucadas. A resposta veio em fragmentos entrecortados, como se cada palavra custasse um pedaço de sua alma. Eram 3 homens. Eles me pegaram quando eu estava voltando da cidade. Disseram que eu era deles agora, que ninguém ia sentir falta de uma órfã sem família. A raiva que João sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era uma fúria fria e controlada, o tipo que nasce da injustiça pura e da necessidade de proteger os inocentes. Ele apertou suavemente as mãos dela, sua voz saindo firme como rocha. Eles estão errados, Maria. Você não é de ninguém além de si mesma. E enquanto estiver aqui, sob meu teto, ninguém vai encostar um dedo em você. Isso eu prometo. Nos dias que se seguiram, João cuidou de Maria com a dedicação de um pai cuidando de uma filha ferida. Ele preparava sopas nutritivas, trocava os curativos e, principalmente, oferecia algo que ela havia perdido há muito tempo: segurança. A fazenda se tornou um refúgio onde ela podia começar a cicatrizar não apenas os ferimentos do corpo, mas também as feridas invisíveis da alma. Durante as tardes, quando Maria se sentia forte o suficiente para sair da cama, João a levava para a varanda, onde ela podia sentir o sol no rosto e ouvir o canto dos pássaros. Ele contava histórias sobre a fazenda, sobre como seu avô havia chegado ali com nada além de um sonho e muita determinação. Falava sobre sua esposa, Helena, que havia morrido de câncer 3 anos antes, e como a solidão havia se tornado sua companhia mais constante. Maria, por sua vez, começou a compartilhar fragmentos de sua própria história. Órfã desde os 12 anos, havia vivido em diferentes casas de famílias que a acolhiam temporariamente, sempre se sentindo como um fardo. Aos 18 anos, finalmente havia conseguido um emprego como doméstica na cidade, sonhando com independência e dignidade. Era dessa vida nova que estava voltando quando os homens a atacaram. A cada dia que passava, João via a força retornando aos olhos verdes de Maria. Ela começou a ajudar nas tarefas domésticas, insistindo que queria se sentir útil. Suas mãos delicadas aprenderam a preparar o pão caseiro que João tanto gostava, e sua presença trouxe uma luz para a casa que havia estado apagada há anos. Mas João sabia que aquela paz era frágil. Ele havia notado movimentos estranhos nas estradas próximas, carros que passavam devagar demais, como se estivessem procurando por algo ou por alguém. A cada noite,
Ele verificava as fechaduras 2 vezes e mantinha a espingarda carregada ao lado da cama. Era apenas questão de tempo até que o passado viesse bater à porta. E agora, antes de continuar esta história, que mudou para sempre a vida de um fazendeiro solitário e de uma jovem corajosa, ele gostaria de pedir um favor. Se esta narrativa está tocando seu coração, se você está sentindo a mesma emoção que ele sentiu ao viver esses momentos, deixe seu like neste vídeo. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Ele adora saber que pessoas de todo o Brasil estão acompanhando esta jornada. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história sobre esperança e recomeços, compartilhe este vídeo. Porque às vezes uma história pode ser exatamente o que alguém precisa para acreditar que dias melhores virão. A história de João e Maria estava apenas começando, e os desafios que viriam testariam não apenas a coragem de ambos, mas também a força dos laços que se formam quando duas almas feridas se encontram no momento certo. Os dias na fazenda começaram a criar um ritmo próprio, como uma sinfonia suave que se desenvolvia nota por nota. João acordava sempre às 5 da manhã, como havia feito por décadas, mas agora havia uma diferença sutil no ar. O cheiro de café fresco que Maria preparava antes mesmo dele sair do quarto. Ela havia insistido em assumir essa tarefa, dizendo que era a menor forma de retribuir a bondade que recebia. A cozinha da casa ganhou vida novamente. Maria descobriu os temperos que Helena havia plantado no jardim dos fundos, manjericão, alecrim, salsinha, e que João mantinha vivos mais por teimosia do que por uso. As refeições, que antes eram apenas combustível para o corpo cansado do fazendeiro, se transformaram em momentos de conexão. Eles conversavam sobre tudo e nada, desde o comportamento das vacas até as nuvens que se formavam no horizonte anunciando chuva. Maria tinha uma forma particular de observar o mundo. Ela notava detalhes que João, acostumado com a rotina, havia parado de ver. Como o jeito que a luz da manhã filtrava através das cortinas de renda da sala, criando padrões dourados no chão de madeira. Ou como o gato rajado da fazenda, que João chamava simplesmente de gato, havia adotado Maria como sua nova pessoa favorita, ronronando em seu colo todas as tardes. Durante a segunda semana, Maria pediu para acompanhar João em suas tarefas matinais. Ele hesitou no início, preocupado com sua recuperação, mas ela insistiu com uma determinação que lembrava a própria Helena. Calçou as botas de borracha que haviam pertencido à esposa de João e seguiu-o pelos pastos, observando como ele verificava o gado, consertava cercas e cuidava da terra com o carinho de quem ama verdadeiramente o que faz. O sol da manhã dourava os cabelos castanhos de Maria, que haviam crescido e ganhado brilho com os cuidados e a boa alimentação. Os hematomas em seu rosto haviam desaparecido quase completamente, revelando uma beleza natural que ia além da aparência física. Era a beleza de alguém que estava redescobrindo a esperança. João pegava-se observando-a às vezes, quando ela se abaixava para acariciar um bezerro, ou quando sorria ao ver os pintinhos seguindo a galinha pelo terreiro. Havia algo de sagrado naqueles momentos. Maria havia chegado à fazenda como uma flor pisoteada, mas estava florescendo novamente sob o cuidado paciente e respeitoso de João. Ele nunca tentou forçar conversas sobre o que havia acontecido com ela, entendendo instintivamente que a cura viria no tempo dela, no ritmo dela. As tardes se tornaram o período mais especial do dia. Depois do almoço, quando o sol estava mais forte, eles se sentavam na varanda com copos de limonada gelada que Maria preparava com os limões do pé que crescia ao lado da casa.
João contava histórias de sua infância naquela mesma fazenda, de como aprendeu a ordenhar vacas aos 7 anos, de como conheceu Helena na festa junina da cidade vizinha, de como construíram juntos o sonho de uma vida simples, mas plena. Maria, por sua vez, começou a falar sobre seus sonhos. Ela sempre quis estudar, talvez se tornar professora. Gostava de crianças e acreditava que a educação era a única forma real de mudar o mundo. Sua voz ganhava uma qualidade especial quando falava sobre isso. Os olhos verdes se iluminando com uma paixão que João reconhecia. Era a mesma paixão que ele sentia pela terra. Durante uma dessas conversas, Maria mencionou casualmente que sabia costurar. Helena havia deixado uma máquina de costura antiga no quarto dos fundos, coberta por um lençol e esquecida desde sua morte. João levou Maria até lá, e quando ela viu a Singer preta com detalhes dourados, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Era como reencontrar uma velha amiga. Nos dias seguintes, Maria passou horas naquele quarto, consertando roupas de João que estavam rasgadas ou descosturadas, ajustando peças que haviam ficado grandes demais desde que ele havia perdido peso após a morte da esposa. O som rítmico da máquina de costura ecoava pela casa, criando uma trilha sonora doméstica que João não ouvia há anos. Uma tarde, enquanto João consertava a cerca do Pasto Sul, ouviu o som de um motor se aproximando. Não era incomum receber visitas. Vizinhos, vendedores, o veterinário. Mas algo no ronco daquele motor o deixou alerta. Era mais agressivo, mais urgente que o normal. Ele largou o martelo e caminhou em direção à casa, seus instintos de proteção despertando. Era seu vizinho, Antônio Ferreira, um homem de 50 anos que possuía a fazenda ao lado. Antônio desceu de sua caminhonete com uma expressão preocupada no rosto bronzeado pelo sol. João o conhecia há mais de 20 anos e sabia que quando Antônio fazia aquela cara era porque tinha notícias ruins para compartilhar. "João, preciso conversar com você", Antônio disse, tirando o chapéu de couro e passando a mão pelos cabelos grisalhos. "É sobre uns homens que andaram perguntando por aqui ontem." O estômago de João se contraiu. Que tipo de homens? 3 caras numa Hilux preta. Disseram que estavam procurando uma moça que havia fugido. Mostraram uma foto. Perguntaram se eu tinha visto ela por aqui. Antônio fez uma pausa, seus olhos procurando os de João. "A descrição batia com a menina que você tem hospedada aqui." João sentiu o sangue gelar nas veias. "Como você sabe sobre Maria?" "Rapaz, numa região como a nossa, notícia voa. Todo mundo sabe que você está cuidando de uma moça machucada. E olha, não estou julgando. Acho que você fez a coisa certa. Mas esses homens, eles não pareciam gente boa, João. Tinham cara de quem não aceita um não como resposta." O fazendeiro olhou em direção à casa, onde podia ver Maria através da janela da cozinha preparando o jantar. Ela estava cantarolando baixinho uma melodia suave que ele havia aprendido a associar com momentos de paz. A ideia daqueles homens violentos invadindo aquele santuário que eles haviam construído juntos fez uma raiva fria subir pelo peito dele. "O que você disse para eles?" João perguntou, sua voz mais baixa e controlada. "Disse que não tinha visto ninguém, mas eles não pareceram convencidos. Disseram que iam dar uma volta pela região, verificar todas as propriedades." Antônio colocou a mão no ombro de João. "Você precisa ter cuidado, amigo, e talvez seja melhor avisar a polícia." João balançou a cabeça lentamente. "Maria tem medo da polícia. Diz que eles podem estar envolvidos. Não posso arriscar." Antônio assentiu, entendendo a complexidade da situação. "Então, o que você vai fazer?" "Vou protegê-la. É o que vou fazer." Depois que Antônio partiu, João ficou parado na varanda por longos minutos, observando o sol se pôr atrás dos morros. O céu estava pintado de laranja e rosa, as cores se misturando como tinta aquarela em papel molhado.
Era um pôr do sol lindo, do tipo que Helena costumava admirar, mas João mal conseguia apreciar a beleza diante da tempestade que se aproximava. Maria apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato bordado. "Jantar está pronto", ela disse, com um sorriso que iluminou o rosto dele mesmo em meio à preocupação. Durante a refeição, João lutou para manter a normalidade. Maria havia preparado frango assado, com batatas e uma salada de tomates do próprio jardim. Ela falava animadamente sobre um livro que havia encontrado na estante da sala, uma coletânea de poemas de Cecília Meirelles que havia pertencido a Helena. Suas palavras fluíam como um riacho suave, mas João mal conseguia se concentrar, sua mente ocupada com estratégias de proteção. Depois do jantar, enquanto Maria lavava a louça, João verificou discretamente todas as fechaduras da casa. Testou as janelas, certificou-se de que a espingarda estava carregada e ao alcance. Quando Maria perguntou se estava tudo bem, ele forçou um sorriso e disse que era apenas precaução rotineira. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Cada ruído, o vento nas árvores, o mugido distante do gado, o pio de uma coruja, o fazia saltar da cama para verificar se estava tudo bem. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu passos suaves no corredor e encontrou Maria na cozinha, preparando chá de camomila. "Não consegue dormir também?" ela perguntou, oferecendo-lhe uma xícara fumegante. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a luz suave da luminária criando um círculo íntimo de calor em meio à escuridão da madrugada. Maria segurava a xícara entre as mãos como se fosse uma fonte de conforto, o vapor subindo em espirais delicadas. "Eu sei que eles estão me procurando", ela disse finalmente, sua voz mal mais alta que um sussurro. "Posso sentir." É como se houvesse uma nuvem escura se aproximando. João estendeu a mão através da mesa, cobrindo as dela com a sua. "Você não precisa ter medo. Não vou deixar nada acontecer com você." Maria olhou nos olhos dele, e João viu ali uma mistura de gratidão e algo mais profundo, uma confiança absoluta que o fez sentir ao mesmo tempo honrado e aterrorizado pela responsabilidade que carregava. "Por que você está fazendo isso por mim?" ela perguntou. "Você nem me conhece." João pensou na pergunta por um longo momento. Talvez porque todo mundo merece uma segunda chance. Talvez porque Helena teria feito a mesma coisa. Ou talvez porque, pela primeira vez em 3 anos, ele sentia que tinha um propósito além de simplesmente existir. "Porque é a coisa certa a fazer", ele respondeu finalmente. "E porque você trouxe vida de volta para esta casa." Eles terminaram o chá em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando Maria se levantou para voltar ao quarto, ela parou ao lado da cadeira de João e, hesitante, beijou-lhe a testa em um gesto de carinho puro e inocente. "Obrigada, João, por tudo." Ele ficou sentado na cozinha por mais 1 hora depois que ela se foi, a sensação do beijo ainda aquecendo sua testa. Lá fora, a madrugada era silenciosa, mas João sabia que era apenas a calmaria antes da tempestade. Os homens viriam, era apenas questão de tempo, e quando viessem, ele estaria pronto. A semana seguinte trouxe uma tensão quase palpável ao ar da fazenda. João começou a notar pequenos sinais que antes passariam despercebidos. Pegadas estranhas na lama próxima ao portão principal, marcas de pneus na estrada de terra que não correspondiam aos veículos conhecidos da região e o comportamento agitado dos animais, especialmente Rex, o cão-pastor alemão que havia sido companheiro fiel de João por 6 anos. Rex era um animal inteligente, treinado para proteger o gado dos predadores que ocasionalmente desciam dos morros. Mas nos últimos dias ele havia se tornado inquieto, latindo para sombras e farejando o ar com uma intensidade que João nunca havia visto antes. O cão parecia sentir algo que os humanos ainda não conseguiam perceber completamente. Maria também estava diferente.
Embora tentasse manter a normalidade, João percebia como ela olhava constantemente pela janela, como seus ombros se tensionavam ao menor ruído inesperado, como suas mãos tremiam ligeiramente quando pensava que ele não estava observando. Era como se uma parte primitiva de seu cérebro estivesse constantemente em alerta, preparada para fugir a qualquer momento. Durante uma manhã particularmente quente de novembro, enquanto João verificava o sistema de irrigação do milharal, Maria veio correndo pelo campo, seus pés descalços levantando pequenas nuvens de poeira vermelha. Seu rosto estava pálido, os olhos verdes arregalados de medo. "João, tem alguém na estrada?" Ela gritou, parando ao lado dele e agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. Ele largou imediatamente a mangueira que estava consertando e olhou na direção que ela apontava. Lá, parada a cerca de 500 metros da entrada principal da fazenda, havia uma caminhonete preta com vidros escuros. O veículo estava posicionado de forma que seus ocupantes pudessem observar a propriedade sem serem claramente vistos. "Quantos?" João perguntou, sua voz assumindo um tom calmo e controlado que contrastava com o turbilhão de emoções em seu peito. Não consegui ver direito. Pelo menos 2, talvez 3. Maria estava tremendo agora, não apenas de medo, mas também de raiva. "Eles me encontraram, João. Depois de tudo isso, eles me encontraram." João colocou as mãos nos ombros dela, forçando-a a olhar em seus olhos. "Escute bem, Maria. Você vai voltar para casa agora, pela trilha dos fundos, onde eles não podem te ver. Vai trancar todas as portas e janelas, pegar a espingarda pequena que está no armário do meu quarto e esperar. Se alguma coisa acontecer comigo, você corre para a casa do Antônio e pede ajuda. E você? O que vai fazer?" "Vou conversar com eles, descobrir o que querem exatamente." Maria balançou a cabeça vigorosamente. "Não, você não entende como eles são perigosos. Eles não vão simplesmente ir embora porque você pediu." João segurou o rosto dela entre suas mãos calejadas, sentindo a pele macia e quente sob seus dedos. "Confie em mim, Maria. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Isso eu prometo." Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto, antes de assentir relutantemente. "Tenha cuidado", sussurrou, antes de correr em direção à casa pela trilha que serpenteia entre as árvores frutíferas. João caminhou lentamente em direção à estrada, cada passo calculado para demonstrar confiança que não sentia completamente. Seus 25 anos de experiência lidando com situações difíceis, desde touros bravos até negociações tensas com compradores, haviam lhe ensinado que a primeira impressão era crucial em qualquer confronto. Conforme se aproximava, pôde ver melhor os ocupantes da caminhonete. Eram 3 homens, exatamente como Maria havia descrito. O motorista era um sujeito magro com cabelos oleosos e uma cicatriz que cortava sua bochecha esquerda da orelha até o canto da boca. No banco do passageiro estava um homem mais robusto, com braços cobertos de tatuagens e uma expressão que sugeria familiaridade com a violência. O terceiro homem, no banco traseiro, era o mais novo do grupo, mas havia algo em seus olhos que era ainda mais perturbador que a aparência ameaçadora dos outros 2. O motorista desceu da caminhonete quando João se aproximou, um sorriso falso se espalhando por seu rosto marcado. "Boa tarde, amigo. Bonita a propriedade que você tem aqui." "Obrigado", João respondeu, parando a uma distância segura. "Posso ajudá-los em alguma coisa? Na verdade, pode..." "Sim." O homem tirou um papel dobrado do bolso da camisa. "Estamos procurando por esta moça." Desdobrou o papel, revelando uma foto de Maria tirada alguns meses antes. Ela parecia mais jovem na imagem, sorrindo inocentemente para a câmera. "Alguém disse que ela pode estar por aqui." João examinou a foto com cuidado, forçando sua expressão a permanecer neutra. "Nunca vi esta moça por aqui. Vocês já tentaram na cidade?" O sorriso do homem ficou mais tenso.
Já tentamos em muitos lugares, amigo, e sempre recebemos a mesma resposta. Mas sabemos que ela está na região. Temos informações confiáveis. O homem robusto desceu da caminhonete também, suas botas fazendo ruído na terra seca. Ele não disse nada, mas sua presença era uma ameaça silenciosa. João podia ver a coronha de uma pistola sobressaindo de sua cintura. Olha, não sei que tipo de informações vocês têm, João disse, mantendo sua voz firme. Mas posso garantir que não há nenhuma moça aqui, além das que trabalham nas fazendas vizinhas, e todas elas eu conheço há anos. O terceiro homem finalmente saiu da caminhonete e João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente errado com aquele sujeito. A forma como se movia, como seus olhos percorriam a propriedade como se já a possuísse. Sabe o que eu acho? O terceiro homem disse, sua voz surpreendentemente suave. Acho que você está mentindo. E sabe por que acho isso? Porque homens solitários como você sempre têm um fraco por garotas perdidas. João sentiu a raiva subir como lava em sua garganta, mas forçou-se a manter a calma. Acho melhor vocês irem embora. Esta é propriedade privada e vocês não são bem-vindos aqui. O motorista riu, um som áspero como vidro sendo quebrado. Que hostilidade, amigo. Só estamos tentando encontrar uma garota que nos pertence. Ela fugiu de casa, sabe como é, família preocupada. Ela não pertence a vocês, João disse antes de conseguir se controlar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Os três homens se entreolharam e João soube que havia cometido um erro. Eles agora tinham certeza de que Maria estava ali. Interessante, o terceiro homem disse, dando um passo em direção a João. Muito interessante. Como você sabe que ela não nos pertence se nunca a viu? João percebeu que havia caído em uma armadilha verbal. Sua mente trabalhou rapidamente, procurando uma saída. Porque ninguém pertence a ninguém. Somos todos livres para ir e vir como quisermos. Filosofia bonita, o homem robusto disse, finalmente falando. Sua voz era grave como o ronco de um motor diesel. Mas a realidade é diferente. Aquela garota nos deve algo, muito, e vamos levá-la de volta, querendo ela ou não. Nesse momento, Rex apareceu correndo pelo campo, latindo ferozmente. O cão se posicionou entre João e os três homens, os pelos do pescoço eriçados, mostrando os dentes em uma clara demonstração de agressividade. João nunca havia ficado tão grato pela lealdade de seu companheiro canino. Cachorro bravo que você tem aí, o motorista comentou, sua mão se movendo lentamente em direção à cintura. Ele só não gosta de estranhos, João respondeu, colocando a mão no pescoço de Rex para acalmá-lo, mas mantendo-o alerta. O terceiro homem deu mais um passo à frente, ignorando completamente o cão ameaçador. Olha, vamos parar de jogar. Sabemos que ela está aqui. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Sua escolha. João olhou para os três homens, calculando suas opções. Eles estavam armados, eram 3 contra 1, e claramente não tinham escrúpulos morais. Mas ele tinha vantagens também. Conhecia cada centímetro de sua propriedade, tinha Rex ao seu lado e, mais importante, tinha uma motivação que ia além da ganância ou violência. Ele tinha amor. O jeito fácil seria vocês entrarem nessa caminhonete e nunca mais voltarem aqui, João disse, sua voz ganhando uma qualidade de aço temperado. O jeito difícil... Bem, vocês não vão gostar do jeito difícil. O motorista riu novamente, mas havia menos humor em sua voz desta vez. Você não tem ideia de com quem está mexendo, velho. E vocês não têm ideia do que um homem é capaz de fazer para proteger quem ama. João respondeu, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar sobre elas. O terceiro homem sorriu, um sorriso que não chegava aos seus olhos frios. Quem ama? Que tocante. Bem, então você vai entender nossa posição. Nós também amamos aquela garota. Do nosso jeito. A implicação nojenta fez o estômago de João revirar. Ele deu um passo à frente, Rex rosnando mais alto ao seu lado. Saiam. Agora.
Os três homens se entreolharam novamente, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente, o motorista acenou com a cabeça. Está bem, amigo. Vamos embora. Por enquanto. Mas voltaremos. E da próxima vez não seremos tão educados. Eles subiram na caminhonete, o motor rugindo quando o motorista ligou a ignição. Antes de partir, o terceiro homem abaixou o vidro e gritou: Diga para Maria que mandamos lembranças e que estamos com saudades. A caminhonete se afastou em uma nuvem de poeira vermelha, mas João sabia que aquilo estava longe de ter terminado. Eles voltariam, provavelmente durante a noite, quando pensassem ter vantagem. Ele correu de volta para casa, Rex ao seu lado, o coração batendo como um tambor de guerra. Maria estava esperando na porta da cozinha, a espingarda pequena tremendo em suas mãos. Eles se foram? Ela perguntou, embora a resposta estivesse clara em seu rosto. Por enquanto, João respondeu, tomando a arma de suas mãos e a abraçando. Mas eles vão voltar, Maria. E quando voltarem, vai ser para valer. Ela se aninhou contra seu peito e ele podia sentir as lágrimas dela molhando sua camisa. O que vamos fazer? João olhou pela janela, em direção aos morros que cercavam sua propriedade, sua mente já trabalhando em um plano. Vamos nos preparar e vamos mostrar para eles que escolheram a fazenda errada para invadir. A guerra havia sido declarada e João Silva, o fazendeiro solitário que havia encontrado um novo propósito na vida, estava pronto para lutar. A noite caiu sobre a fazenda como uma cortina pesada, trazendo consigo uma quietude que parecia artificial, carregada de expectativa. João havia passado as últimas horas preparando a propriedade para o que sabia ser inevitável. Ele conhecia homens como aqueles, predadores que não desistiam facilmente de sua presa, especialmente quando sentiam que haviam sido desafiados publicamente. Maria estava sentada na sala, fingindo ler o livro de poemas de Cecília Meirelles, mas João podia ver que seus olhos não se moviam pelas páginas. Ela estava perdida em memórias que preferia esquecer, revivendo horrores que os três homens haviam trazido de volta à superfície. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o livro e, de vez em quando, ela olhava pela janela com uma expressão que misturava medo e determinação. João havia estrategicamente posicionado lanternas e ferramentas pela casa, verificado cada fechadura 2 vezes e carregado tanto a espingarda quanto a pistola calibre 38 que guardava no cofre desde a morte de Helena. Rex estava inquieto, circulando pela casa com as orelhas eretas, captando sons que os ouvidos humanos não conseguiam perceber. Por volta das 10 da noite, o silêncio foi quebrado pelo som distante de motores. Não era apenas um veículo desta vez. Eram, pelo menos 2, talvez 3, se aproximando pela estrada principal, com os faróis apagados. João sentiu o estômago se contrair. Eles haviam trazido reforços. Maria, vá para o quarto dos fundos, João disse, sua voz calma, mas firme. Tranque a porta. Empurre a cômoda contra ela e se esconda no armário. Não saia de lá por nada, não importa o que você ouça. Ela se levantou, o livro caindo no chão com um baque surdo. E você? Vou dar uma lição neles sobre hospitalidade mineira. Maria correu até ele, seus braços se envolvendo ao redor de seu pescoço em um abraço desesperado. Se alguma coisa acontecer com você por minha causa, eu nunca vou me perdoar. João segurou o rosto dela entre suas mãos, olhando profundamente nos olhos verdes que haviam se tornado tão preciosos para ele. Nada vai acontecer comigo, e mesmo que acontecesse, valeria a pena. Você me deu de volta a vontade de viver, Maria. Agora me deixe proteger essa vida que construímos juntos. Ela o beijou então, um beijo rápido e desesperado que carregava todo o amor e gratidão que não havia tempo para expressar em palavras. Depois correu para o quarto dos fundos e João ouviu o som da cômoda sendo arrastada contra a porta. Os motores pararam a cerca de 200 metros da casa.
João apagou todas as luzes, deixando apenas a luz da varanda acesa para criar a ilusão de normalidade. Ele se posicionou na janela da sala, de onde tinha uma visão clara do pátio frontal, a espingarda carregada em suas mãos. Rex estava ao seu lado, um rosnado baixo e constante emanando de sua garganta. O cão sabia que a batalha estava próxima e sua lealdade absoluta ao dono era quase tangível no ar carregado de tensão. Eles vieram a pé, sombras se movendo entre as árvores como fantasmas malignos. João contou pelo menos 5 figuras, mais do que esperava. Eles haviam se espalhado, cercando a casa de forma tática, que sugeria experiência militar ou criminal. Não eram apenas bandidos comuns, eram profissionais. O primeiro sinal de movimento veio da cozinha. João ouviu o som sutil de vidro sendo cortado. Eles estavam tentando entrar pela janela dos fundos. Ele se moveu silenciosamente pela casa. Rex, seguindo como uma sombra leal. A adrenalina corria por suas veias como fogo líquido, aguçando todos os seus sentidos. Quando chegou à cozinha, viu uma mão enluvada empurrando a janela para cima. João esperou até que o intruso colocasse a cabeça para dentro antes de agir. Ele pressionou o cano da espingarda contra a nuca do homem, sua voz saindo como um sussurro mortal. Mova um músculo e você vira comida de urubu. O homem congelou, suas mãos ainda segurando a moldura da janela. Era o mais jovem dos 3 que haviam aparecido durante o dia, e João podia sentir o cheiro de medo misturado com suor e álcool emanando dele. "Onde estão os outros?" João perguntou, pressionando a arma com mais força. Eu não vou falar nada", o jovem gaguejou, mas sua voz traía o terror que sentia. "Não precisa falar, só precisa sair da minha propriedade e nunca mais voltar." Antes que o jovem pudesse responder, o som de vidro se estilhaçando veio da sala. Eles haviam quebrado a janela da frente simultaneamente, criando uma distração. João percebeu que havia caído em uma armadilha. Enquanto se concentrava na cozinha, outros haviam entrado pela sala. Rex latiu ferozmente e correu em direção ao som, seus latidos ecoando pela casa como alarmes de guerra. João ouviu gritos de dor e surpresa. O cão havia encontrado pelo menos um dos invasores. O jovem na janela tentou se aproveitar da distração para escapar, mas João o puxou para dentro da casa, usando-o como escudo humano enquanto se movia em direção à sala. A casa, que havia sido um santuário de paz por semanas, agora era um campo de batalha. Na sala, João encontrou uma cena de caos. Rex havia atacado o homem robusto, que tentava se livrar do cão enquanto sangrava de vários ferimentos no braço. O motorista, com a cicatriz, estava apontando uma pistola para o cão, mas hesitava em atirar com medo de acertar seu companheiro. "Solte o garoto!" O motorista gritou quando viu João com a espingarda apontada para a cabeça do jovem. "Primeiro vocês saem da minha casa", João respondeu, sua voz ecoando pela sala. "Depois conversamos." Foi então que ele ouviu o som que mais temia. A voz do terceiro homem vindo do corredor que levava aos quartos. "Achei você, princesa. Que tal uma reunião de família?" O sangue de João gelou. De alguma forma, eles haviam descoberto onde Maria estava escondida. Ele podia ouvir sons de luta vindo do quarto dos fundos, móveis sendo derrubados, Maria gritando, a voz do homem rindo de forma sádica. A raiva que tomou conta de João naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Era uma fúria primitiva, ancestral, o tipo de raiva que transforma homens civilizados em guerreiros implacáveis. Ele empurrou o jovem em direção ao motorista e correu pelo corredor, Rex abandonando sua luta para segui-lo. A porta do quarto dos fundos estava escancarada, a cômoda empurrada para o lado como se fosse feita de papel. Dentro, o terceiro homem segurava Maria pelos cabelos, uma faca pressionada contra sua garganta. Ela estava pálida, mas desafiadora, seus olhos verdes brilhando com uma coragem
que fez o coração de João se encher de orgulho, mesmo em meio ao terror. "Largue a arma, fazendeiro", o homem disse, sua voz calma demais para a situação. "Ou a princesa aqui vai ter um novo sorriso no pescoço." João baixou lentamente a espingarda, mas não a soltou completamente. Seus olhos encontraram os de Maria, e ele viu ali não apenas medo, mas também uma determinação feroz. Ela havia sobrevivido àqueles monstros antes e estava preparada para lutar novamente. "Você cometeu um erro", João disse, sua voz baixa e perigosa. "Devia ter ficado longe dela." O homem riu. "O único erro que cometi foi não ter matado você esta tarde, mas posso corrigir isso agora." Foi então que Maria agiu. Com um movimento rápido que pegou o homem de surpresa, ela mordeu a mão que segurava a faca e se jogou para o lado. A lâmina cortou superficialmente seu pescoço, mas ela estava livre. João não perdeu a oportunidade. Ele levantou a espingarda e disparou, o som ensurdecedor ecoando pelo quarto pequeno. O tiro pegou o homem no ombro, jogando-o contra a parede. A faca voou de sua mão, deslizando pelo chão de madeira. O homem caiu, segurando o ombro sangrando, mas seus olhos ainda brilhavam com malícia. "Você não sabe o que acabou de fazer", ele rosnou através da dor. "Nós somos apenas o começo. Há outros que virão atrás dela." João se aproximou, a espingarda ainda apontada para o homem ferido. "Então, eles vão encontrar a mesma coisa que vocês encontraram." Do corredor vieram sons de luta, os outros invasores tentando escapar. Rex latia furiosamente e João podia ouvir gritos de dor. Seu cão, fiel, estava garantindo que nenhum deles saísse ileso. Maria se levantou lentamente, uma das mãos pressionada contra o corte superficial em seu pescoço. Seus olhos encontraram os de João, e neles ele viu algo que não esperava. Não gratidão ou alívio, mas uma força nova, uma determinação que não estava lá antes. "Acabou?" ela perguntou, sua voz mais firme do que João esperava. Por enquanto, ele respondeu, mantendo a arma apontada para o homem ferido. Sirenes soaram na distância. Alguém havia chamado a polícia, provavelmente Antônio, que morava perto o suficiente para ter ouvido os tiros. João sentiu uma mistura de alívio e apreensão. A polícia significava segurança, mas também significava perguntas, investigações e possivelmente a exposição de Maria ao sistema que ela tanto temia. O homem ferido tentou se levantar, mas João pressionou o pé contra seu peito, mantendo-o no chão. "Você vai ficar bem quietinho até a polícia chegar. E depois vai contar tudo sobre quem mandou vocês aqui." Maria se aproximou, olhando para baixo para o homem que havia aterrorizado seus pesadelos por tanto tempo. Havia algo diferente em sua postura agora. Ela não era mais a vítima assustada que João havia encontrado na estrada. Era uma sobrevivente, uma guerreira que havia enfrentado seus demônios e vencido. "Nunca mais", ela disse, sua voz clara e forte. "Nunca mais vou correr de vocês." As sirenes estavam mais próximas agora, as luzes vermelhas e azuis começando a iluminar as janelas da casa. Rex voltou ao quarto, ofegante mas triunfante, sangue que não era seu manchando seu focinho. Ele havia cumprido seu dever de proteger a família. João olhou ao redor do quarto destruído, depois para Maria, que estava de pé ao seu lado com uma força que ele nunca havia visto antes. A batalha havia terminado, mas ele sabia que a guerra estava longe do fim. Outros viriam, como o homem ferido havia prometido. Mas agora eles estariam prontos. Maria não era mais a jovem assustada que ele havia encontrado espancada na estrada. Ela havia encontrado sua força, sua voz, sua capacidade de lutar. E João havia redescoberto seu propósito, não apenas como protetor, mas como parceiro em uma luta que era maior que ambos. A polícia estava chegando, trazendo consigo um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo que seria escrito não em medo, mas em coragem,
determinação e no amor que havia crescido entre duas almas feridas que se encontraram no momento certo. A revelação chocante não era apenas sobre a violência que haviam enfrentado, mas sobre a transformação que havia ocorrido em ambos. João havia deixado de ser um homem solitário, vivendo no passado, para se tornar um protetor feroz, lutando pelo futuro. E Maria havia evoluído de vítima para sobrevivente, de sobrevivente para guerreira. O confronto havia terminado, mas a verdadeira batalha, a luta para construir uma vida livre do medo, estava apenas começando. Os meses que se seguiram àquela noite de outubro foram como uma lenta cicatrização, não apenas dos ferimentos físicos, mas das feridas invisíveis que ambos carregavam. A polícia havia prendido os 5 invasores, e durante os interrogatórios, a verdade sobre a rede de tráfico humano da qual Maria havia escapado veio à tona. Era maior e mais sinistra do que qualquer um imaginava, envolvendo pessoas influentes de várias cidades da região. Maria teve que prestar depoimento várias vezes, revivendo traumas que preferia esquecer. Mas a cada ida ao fórum, a cada pergunta respondida, João via sua força crescer. Ela não falava mais como uma vítima, mas como uma testemunha determinada a garantir que outros predadores não fizessem novas vítimas. Sua coragem inspirou outras mulheres a denunciar, criando um efeito dominó que desmantelou toda a organização. Durante o processo judicial, Maria decidiu retomar os estudos. João transformou o antigo escritório de Helena em um pequeno estúdio, onde ela passava as tardes estudando para o supletivo. As paredes se encheram de livros, cadernos e sonhos escritos em papel. Ela havia encontrado sua voz não apenas para se defender, mas para ensinar, para transformar sua dor em propósito. A fazenda também mudou. O que antes era o refúgio solitário de um homem enlutado se transformou em um lar verdadeiro. Maria plantou flores no jardim que Helena havia começado, mas não para substituir as memórias da primeira esposa de João. Para honrá-las, ela entendeu que não estava competindo com um fantasma, mas construindo sobre uma base de amor que já existia. Rex ganhou uma companheira, uma cadela vira-lata que Maria encontrou abandonada na estrada, ironicamente no mesmo local onde João a havia encontrado. Eles a chamaram de Esperança, e ela se tornou o símbolo de como algo bom pode nascer dos momentos mais sombrios. João descobriu que amar novamente não significava esquecer Helena. Significava expandir sua capacidade de amar, honrar o passado enquanto construía o futuro. Maria nunca tentou ocupar o lugar de Helena. Ela criou seu próprio espaço, único e especial, no coração do fazendeiro. Durante o inverno, eles se casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade. Maria usou o vestido de noiva de Helena, alterado por suas próprias mãos na máquina de costura que havia se tornado sua companheira fiel. Não foi uma substituição, mas uma continuação, como se Helena estivesse passando o bastão para Maria, abençoando a união que trouxe vida de volta àquela casa. Antônio foi o padrinho e sua esposa, Conceição, foi a madrinha. A comunidade rural, que no início havia olhado com desconfiança para a jovem misteriosa, agora a abraçava como uma das suas. Maria havia conquistado não apenas o coração de João, mas o respeito de todos que a conheceram. A lua de mel foi na própria fazenda. Eles passaram uma semana explorando cada canto da propriedade como se fosse a primeira vez, redescobrindo a beleza que a rotina havia tornado invisível. Maria mostrou a João detalhes que ele nunca havia notado, como a luz do entardecer criava sombras dançantes no celeiro, como o canto dos sabiás mudava dependendo da estação, como o cheiro da terra após a chuva carregava promessas de renovação. Na primavera seguinte, Maria começou a dar aulas de alfabetização para adultos na escola rural da região. Sua própria experiência de superação a tornava uma professora única, capaz
de entender as dificuldades e medos de quem havia sido privado da educação. Seus alunos a adoravam e João sentia um orgulho imenso ao vê-la realizar o sonho de ensinar. A fazenda prosperou como nunca antes. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Era como se a terra sentisse a felicidade de seus cuidadores e respondesse com abundância. As colheitas foram excepcionais, o gado saudável, e novos projetos começaram a tomar forma. Uma horta orgânica que Maria queria expandir, um projeto de turismo rural que João estava considerando. 2 anos após aquela noite terrível, Maria descobriu que estava grávida. A notícia chegou numa manhã de setembro, quando ela estava preparando o café e sentiu uma náusea diferente. O teste confirmou o que seu coração já sabia. Quando contou para João, ele chorou. Lágrimas de alegria pura que lavaram os últimos vestígios da dor que carregava. O filho nasceu em maio. Um menino saudável que eles chamaram de Gabriel. O anjo, mensageiro, aquele que traz boas notícias. Segurar o filho nos braços foi para João como segurar o futuro em suas mãos. Para Maria, foi a confirmação de que ela não era apenas uma sobrevivente, mas uma criadora de vida. Uma mulher completa que havia transformado trauma em triunfo. Gabriel cresceu correndo pelos mesmos campos onde sua mãe havia encontrado refúgio, brincando com Rex e Esperança, aprendendo sobre a terra e os animais com o pai. Maria voltou a ensinar quando ele completou 1 ano, levando-o para a escola, onde se tornou o mascote de todos os alunos adultos que viam nele a prova de que nunca é tarde para recomeçar. 5 anos depois daquela manhã de outubro, João estava na varanda, observando Maria ensinar Gabriel a plantar tomates no jardim. O menino, agora com 4 anos, fazia perguntas incessantes sobre tudo. Por que as plantas precisam de água? Por que o céu é azul? Por que Rex late para os passarinhos? Maria respondia com paciência infinita, suas mãos sujas de terra, o rosto iluminado pelo sol e pela felicidade. João pensou em como a vida pode mudar em um instante, como um momento de compaixão pode alterar o destino de 2 pessoas para sempre, como o amor pode nascer da dor, como a força pode emergir da fragilidade, como a esperança pode florescer no solo mais árido. Ele pensou em Helena e, pela primeira vez em anos, a lembrança não trouxe dor, mas gratidão. Gratidão por ter amado e sido amado. Por ter aprendido que o coração humano é capaz de amar mais de uma vez, de formas diferentes, mas igualmente profundas. Rex, agora mais velho e mais sábio, dormitava ao sol ao lado de Esperança e seus 3 filhotes. A fazenda estava cheia de vida, de risos, de propósito. O que começou como um ato de misericórdia havia se transformado em uma família, uma comunidade, um legado. Naquela tarde, enquanto observava sua família, João refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Ele havia encontrado Maria quebrada, na estrada, mas na verdade foi ela quem o encontrou, quem o salvou da solidão, quem o ensinou que é possível reconstruir depois da destruição, que é possível amar depois da perda. A história, que começou com violência e desespero, havia se transformado em uma narrativa de redenção e esperança. Não foi um final feliz no sentido tradicional. Ainda havia cicatrizes, memórias difíceis, momentos de luta, mas era um final verdadeiro, construído sobre a base sólida do amor genuíno, do respeito mútuo e da determinação de criar algo belo a partir das cinzas do passado. Enquanto o sol se punha atrás dos morros, pintando o céu com tons de laranja e rosa, João entendeu que algumas histórias não têm fim. Elas simplesmente se transformam em novas histórias, passadas de geração em geração, como sementes de esperança. Gabriel correria pelos mesmos campos, brincaria nas mesmas árvores, aprenderia as mesmas lições sobre dignidade, coragem e amor. E um dia, quando fosse sua
Vez de enfrentar os desafios da vida, ele carregaria consigo a força de seus pais, a sabedoria de quem transformou trauma em triunfo, dor em propósito. Esta é a verdade que João queria compartilhar com todos que ouviram sua história. Que não importa quão escura seja a noite, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer. Que um ato de bondade pode mudar vidas para sempre. Que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre se tornar a pessoa certa para alguém que precisa. E que às vezes, quando pensamos que estamos salvando alguém, descobrimos que, na verdade, fomos nós que fomos salvos. A fazenda continuava ali, testemunha silenciosa de uma história de transformação que provava que, mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, a luz sempre encontra um jeito de brilhar através das fendas.